Hoje a gente vai evoluir um pouquinho. Vamos dar mais um saltinho para a gente poder começar a realizar análises um pouco mais sofisticadas, né? Porque até agora a gente só viu como fazer uma comparação de médias quando a gente tinha dois grupos. Só que hoje em dia, dificilmente nós vamos ter experimentos com dois grupos, são poucos os experimentos. Normalmente, os experimentos tem mais, tem 3, 4, 5 grupos. Então, quando a gente tem mais do que dois grupos, a gente não pode usar o teste T. Eu vou falar já para vocês por quê. Então, hoje a gente vai falar sobre análise variância, que é uma metodologia básica, né, para análise de qualquer experimento dos mais simples. Claro que a nova, ela tem vários graus de dificuldade, vários graus de sofisticação. Hoje a gente vai ver a forma mais simples de fazer, quer dizer, identificar, fazer uma análise, que quer dizer em química a separação, e aqui também na separação dos fatores que afetam a resposta das unidades amostrais aos tratamentos que a gente utilizar. É a primeira vez na vida que eu dou análise de variância online, então espero que vocês consigam entender, porque normalmente a gente faz no quadro, decompondo pedacinho por pedacinho. Mas como que é o que a gente tem hoje, é isso, vamos tentar fazer o melhor, e o que vocês não entendam, vocês vão me parando, viu? Não esperem eu chegar no final, não. Vão lá e gritem, porque hoje é um pouco mais sofisticado do que os assuntos anteriores. Eu vou aqui compartilhar a tela para ficar melhor. Bom, então, quando a gente tem, né, 3 tratamentos ou mais, a gente não vai poder utilizar o teste T, que seria a comparação de dois grupos. Então, quando a gente tem 3 grupos, por exemplo, são possíveis de se fazer 6 comparações, ou 6 não, 4, né? Então, por exemplo, se eu tenho, nesse caso, um exemplo, que eu tenho 3 diuréticos, A, B e C, e eu aplico a grupos diferentes de 18 voluntários. Então, cada grupo tem 6 voluntários. E, no final, a gente quer medir o débito urinário de cada um dos grupos. Então, quais as comparações que eu poderia fazer aí? Né? Eu poderia comparar o diurético A com o diurético B, seria uma comparação. O diurético A com o diurético C, seria outra comparação. E o diurético B com o diurético C. Então, eu teria aí 3 comparações possíveis. Se eu tenho 4 diuréticos, eu tivesse o D, eu poderia fazer A com D, ou A com B, A com C e A com D. Seriam 3. Depois, B com C, 4, né? Então, se eu tivesse 5, eu também teria mais comparações. Então, a gente, quando tem mais do que 2 grupos, a gente vai poder fazer, se a gente teria mais do que 2 comparações possíveis de serem feitas. Então, o que é que a gente quer? Né? A gente quer avaliar se existe uma diferença na média em relação ao débito urinário para cada um desses grupos, ou seja, se existe um efeito diurético mais potente ou menos potente em algum dos 3 diuréticos. Então, para cada teste T que a gente faz, a gente viu naquela aula de teste hipótese, a gente tem a possibilidade de incorrer no erro do tipo 1. Lembrando que é um erro do tipo 1. É dizer que H0 é falso, quando, na verdade, H0 é verdadeiro. Então, convencionou-se que a gente aceite a possibilidade de cometer esse erro em 5%
dos testes que a gente faça. Ou seja, se a gente fizer 100 testes, a gente teria 95 acertos e 5 erros. Ok? Então, a probabilidade de eu cometer um erro ao fazer um teste T, a gente aceita que é no máximo de 5%. Porém, se eu fizer 3 testes T, que era no caso desse experimento, com 3 grupos, a chance de eu encontrar, de eu cometer um erro, não seria mais 5%, seria de 14,3%. Ou seja, eu já teria aí 86, né, 85,7% de chance. Deixa eu ver, acho que alguém está chamando, deixa eu ver se... Aqui, não. Não. Então, a gente já teria não mais 5%, e sim 14,3% de chance de cometer um erro, ou seja, que o resultado que eu achei se devesse ao acaso e não porque realmente refletisse uma diferença de médias na população. O nome, análise de variância, ele, na verdade, é um teste de médias. A gente pode até achar que é um teste de variâncias, mas não. Ele está avaliando uma diferença de médias. Tá? Então, quando a gente rejeita H0, a gente está rejeitando a possibilidade de haver diferença nas médias. Ok? Então, vamos ver. Por que aqueles 14%? Né? Então, eu vou comparar o grupo A com o grupo B. A probabilidade de eu não cometer o erro do tipo 1 é de 0,95. Comparei o A com C, a probabilidade de não cometer o erro do tipo 1 também é de 95%. E o B com C, também a probabilidade de 95%. Só que como eu vou fazer esses 3 testes, e pelas leis da probabilidade, a probabilidade de que eu tenha esses eventos que são independentes é a probabilidade de um vezes a probabilidade do outro, vezes a probabilidade do outro, então eu teria 0,95 ao cubo. Né? São 3 eventos independentes. Então, a probabilidade de eu não cometer um erro do tipo 1 com fazendo os 3 testes, na verdade, seria 0,857. Essa é a probabilidade de não cometer o erro. Portanto, a probabilidade de cometer o erro é 1 menos isso, o que me daria 14,3%. Então, lembrando, a gente admite no máximo 5%. Então, a gente teria aqui uma chance de estar cometendo um erro muito maior do que se a gente fizesse apenas um teste T. Por isso que a gente não faz vários testes T. Se a gente fizer 4 comparações, então seria 0,95 a quarta e depois 1 menos esse resultado, o que daria uma probabilidade ainda maior de cometer um erro do tipo 1. Então, a solução para isso é fazer uma análise de variância. Gente, se alguém estiver pedindo para entrar, me avisa, viu? Que o computador está aqui apitando, eu não sei se é alguém pedindo ou não. Certo, professora. Então, na verdade, a análise de variância, ela vai utilizar um tipo de ensaio de hipótese. Então, não esqueçam, é o nome análise de variância, mas é um ensaio para a diferença de K-médias. Isso é importante a gente ter em mente. Então, o que é que o teste faz? Na verdade, ele se baseia na estatística F. Ele vai comparar a variação dentro dos grupos experimentais, ou seja, entre os indivíduos do mesmo grupo, em relação à variação que ocorre entre os grupos. Então, percebam, voltando aqui nos diuréticos, eu tenho 3 diuréticos, né? Diurético A, B e C. Cada um dos grupos tem 6 indivíduos, ok? Então, eu vou medir o débito urinário nos 18 indivíduos. Então, eu tenho aqui uma diferença no débito dentro de cada grupo, como dentro do grupo todo mundo tomou o mesmo diurético, eu devo acreditar que as diferenças no débito urinário são menores entre indivíduos do mesmo grupo do que indivíduos que tomaram diuréticos diferentes, que aí é a variação entre grupos. Ok? Essa variação entre grupos é a variação que eu estou querendo medir,
porque essa variação a gente acredita que se deve ao diurético. E a variação dentro do grupo? Todo mundo tomou o mesmo diurético, mas as respostas são diferentes. Essa variação dentro do grupo é o que a gente chama de erro, porque essa variação a gente não tem como explicar. Por que que João e Maria e André tiveram débitos urinários diferentes, tendo tomado o mesmo diurético, tá? Então, isso quando a gente fala em estatística de erro, na verdade, é essa diferença entre respostas que a gente não tem como explicar. E no caso da análise variância, essa diferença é as diferenças de resposta dentro dos grupos. Então, aqui eu tenho a relação do F, é uma divisão, né, entre a variação entre grupos e a variação dentro do grupo, que é a variação que a gente chama a variação do erro. Então, professora, licença, tem uma aluna pedindo para entrar, Elba está pedindo para entrar. Vou lá. Ela. Pronto. Já foi. Então, a estatística F, ela tem esse formato, tá? Ela é diferente da distribuição normal. Ela é sempre positiva, nunca vai ser negativa, porque é uma relação de variâncias. E a área de rejeição dela, ela vai ser sempre um valor, valor da estatística F, né? Então, como a gente quer, seria 5%, né, no mínimo, a gente tem que obter um valor dessa estatística F maior do que um valor tabelado que correspondesse a uma área aqui de 5%. Mas isso aqui, na verdade, assim, é teoria porque a gente não vai aplicar isso na prática, porque quando a gente faz o teste usando um software, ele já nos dá o valor do P, né, do nível de significância. Então, esse valor aqui, que é 1% aqui, se o valor crítico fosse de 5,31, o próprio programa já nos dá. Então, a gente não precisa, na verdade, calcular. Ok? Então, a gente tem a nova One Way, tá? Que é a mais simples, que você vai comparar dados de grupos diferentes. Nesse caso, a gente tem um critério apenas, que é, nesse caso nosso, o tipo de diurético, mas a gente poderia ter a raça do animal, a gente poderia ter um outro tratamento, tipo de ração, tá? Ração natural, ração industrializada, ou ração mista, né? Então, sempre que a gente tiver 3 ou mais critérios, a gente teria uma nova One Way, mas a gente também só teria um critério. Já na two-way, a gente tem mais do que um critério. A gente, por exemplo, pode ter o tipo de ração e o sexo do indivíduo. E pode ter com mais do que 2, 3, 4, vários critérios dentro da análise de variância. Só que aí tem um complicador. Quanto mais critérios você arranjar para testar, maior terá que ser o tamanho da sua amostra, porque o número de critérios vai interferir no número de indivíduos que você vai ter que ter no seu experimento. Então, você tem que pensar muito bem, né, qual é efetivamente o que você quer testar, para que você não tenha que arranjar uma quantidade muito grande de amostras, porque dependendo de como você trabalha, isso pode ficar complicado. Por exemplo, se você trabalhar com bovinos de corte, o fato de você ter que ter muitos animais pode encarecer bastante o seu experimento, tá? Então, é preciso fazer um planejamento antes de você começar o experimento, porque muitas vezes, vocês vão ver mais tarde, quando a gente falar de delineamento, os critérios que a gente introduz na nossa análise não tem a ver com o que a gente quer testar. Por exemplo, imagine que eu quero trabalhar com bovino de corte. O ideal seria eu ter todos os animais do mesmo sexo, da mesma faixa etária, da mesma raça. Mas vai que eu não consigo, por exemplo, indivíduos só do sexo masculino, consigo machos e fêmeas.
Aí eu já tenho que introduzir um critério na minha nova, porque, apesar de eu não tô querendo avaliar se machos e fêmeas têm respostas diferentes, mas como eu tenho machos e fêmeas no meu experimento, esse critério tem que entrar, porque senão as diferenças entre os indivíduos que se devem ao sexo vão cair no erro. E se cair no erro, eu não consigo verificar diferenças devido ao tratamento. Tá? Vocês vão ver que tudo que a gente não explica numa análise de variância, ela cai no erro. E o que cai no erro aumenta a probabilidade de eu cometer um erro do tipo 2, na verdade, de não enxergar diferenças, certo? Então, toda vez que eu inflo meu erro, eu diminuo minha chance de enxergar as diferenças entre os grupos. Ô, professora. Diga. Quando se trata de duas amostras, seria melhor fazer o F ou o T, então? Olha, o resultado vai ser igual, mas quando é duas, é indicado o T. Ah, tá. Tá? Se você fizer o F, vai dar o resultado igual ao T, mas, na verdade, a indicação é o T. Se você disser, por exemplo, no seu material médico, que você fez o F, é capaz do relator mandar devolver, porque a indicação não é essa. Ah, entendi. Tá bom. Tá? Mas é claro que o resultado não pode ser diferente, tem que ser igual, tá? Certo. Agora, existe também, já uma outra complicação, é a nova com repetição, que é você pegar as medições e fazer do mesmo indivíduo em vários momentos, por exemplo, em vários meses. Então, aí você tem grupos diferentes em cada um dos meses e medidas em vários meses. Então, aí você já tem um outro tipo de ANOVA, que é a ANOVA com medidas repetidas, que também já é uma complicação em relação à ANOVA one way, two way, ou ANOVA fatorial, que a gente vai ver também, tá? Quando a ANOVA, na verdade, um pressuposto, a gente já vai falar sobre isso, é que a gente tem a distribuição normal e variâncias homogêneas. Quando a gente não atender os pressupostos para fazer uma ANOVA, a gente pode fazer um teste não paramétrico, que a gente vai ver também, por exemplo, o Kruskal-Wallis, que é o substituto da ANOVA one way. E no caso do teste pareado, o teste seria o de Friedman. Tá? Então, são testes não paramétricos, ou seja, quando a gente não conseguir atender os pressupostos, a gente tem uma solução. Claro que não é uma solução tão boa quanto a nova, mas é uma solução. Então, vamos lá. Uma nova bem simples, né? Vamos falar um pouco do que for mais simples de fazer. A gente vai aplicar um fator segundo diferentes níveis de tratamento. Então, no caso lá dos diuréticos, seriam três tratamentos. E esses tratamentos vão ter um efeito sobre uma variável dependente. Essa variável dependente sempre será uma variável quantitativa. Nunca se esqueçam isso, tá? Você não faz a nova quando a variável resposta ela é qualitativa. Por exemplo, prenhez. Se a vaca está prenha ou não prenha, isso é uma resposta qualitativa. A gente não pode usar a nova para isso, tá? Então, a nova tem que ter uma variável resposta quantitativa. E, quantitativa, normalmente, quantitativa contínua. Pode ser discreta também, desde que a gente tenha um grande número de observações, tá? Mas sempre quantitativa. Uma das coisas que a gente tem que garantir é que as amostras são independentes. Ou seja, um indivíduo não deve estar relacionado com outro. A gente não deve ter situações de relação entre um indivíduo da amostra com o da outra, para que a gente não tenha dependência das respostas. Ok? A gente identifica assim, ó, X e J, quer dizer, indivíduo I em NJ da amostra J, ou seja, o tratamento é J, no indivíduo I. Então, no caso lá dos diuréticos, a gente tem esse I aqui varia de 1 a 18 e o J de 1 a 3, porque são 3 tratamentos, tá?
Professora, Oi, diga. isso formaria uma matriz, é isso? Em tese sim, mas não, a gente não vai trabalhar com isso. Ah, certo. Então, qual é o pressuposto da nova? Que as populações sejam normais e as variâncias sejam homogêneas, desconhecidas, porque a gente não conhece a variância verdadeira, porém homogêneas. Agora, olha só, o nome é análise variância, mas quem é H0? H0 é que todas as médias são iguais. Então, aqui é Mi1 do grupo 1, depois Mi2, Mi3, até K grupos. Se eu tiver 10 grupos, eu terei 10 médias, ok? E HA? HA é interessante. Na verdade, é o seguinte: a hipótese alternativa diz apenas que pelo menos uma das médias é diferente de outra média. Não precisam ser todas as médias diferentes entre si. Se eu tiver 3, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nessa comparação aqui, eu posso ter diurético A diferente do diurético B, porém posso ter o diurético A não diferente do diurético C. E posso ter o B também não diferente do C. Ou seja, dessas 3 comparações possíveis, eu vou encontrar diferença significativa apenas em uma delas. E as outras 2 não. Então, H0 aqui diz que todas elas seriam iguais, e HA que pelo menos uma das diferenças seria significativa. Tá? Então, pelo menos uma. Não quer dizer que tenham que ser todas. Então, lembrando... Professora, mas também possa ser que mais de uma dê significativa, né? Pode dar toda significativa. Você pode ter Toda ou uma. Exatamente. Entendi. Só que H0 é pelo menos uma, tá? E uma coisa interessante é o seguinte: quando você vai fazer a nova, ela não vai lhe dizer onde está a diferença. Ela vai apenas lhe dizer que pelo menos uma das médias é diferente das demais. E aí você vai me perguntar, e eu vou saber como? Qual é a média que é diferente das outras? Aí você vai ter que fazer outro teste. Ou você vai fazer testes como é pós-hoc, por exemplo, o teste de Tucker é um teste pós-hoc, você já deve ter ouvido falar, né? O Tucker, o Duncan, Gabriel. Então, são vários testes que podem ser feitos após a análise variância, porque na nova, a única coisa que você fica sabendo é que pelo menos uma das médias é diferente das demais. Ok? Então, como o nome diz, análise em química quer dizer divisão, separação. Então, é isso mesmo que a gente vai fazer. A gente vai decompor a variação total em 2 partes. A variação que é explicada pelo fator e a variação devida ao erro. Essa variação devida ao erro é não explicada pelo fator. Agora, repare, essa variação explicada pelo fator, eu posso ter vários fatores. Então, eu posso ter várias explicações que interferem nas variações dos indivíduos, tá? Na que a gente vai ver hoje é a mais simples, que eu tenho apenas um fator, ok? Então, eu tenho a variação explicada pelo fator e a variação devida ao erro, não explicada pelo fator. Então, para que a gente possa compreender um pouco, vamos dar um exemplo mais real. Tá? Então, imagine um experimento, né, na área de tecnologia de alimentos em que se quer extrair pigmentos naturais. Então, eu tenho aplicação aí em corante de alimento. Então, eu quero extrair o pigmento para corar o alimento, porém, o pesquisador, ele desconfia
que existe uma alteração na medida de absorvância do pigmento natural, né, do fruto de babaçu. Então, ele vai testar solventes diferentes. Ele pega 5 solventes diferentes e testa para verificar qual é o efeito desse solvente sobre a absorvância. Então, eu tenho aqui, ó, eu pego 10 gramas de polpa do fruto de babaçu, a partir de 1 quilo da amostra. A gente vai retirar amostras de 10 gramas, ok? Ora, essa amostra é bastante uniforme, ela é toda, vem de uma polpa só de 1 quilo, então, isso seria o ideal, né? Na experimentação animal, dificilmente a gente vai fazer isso, porque os indivíduos não são que nem 1 quilo da polpa. Mas, nessa situação, nós temos a situação ideal. Então, eu vou pegar, para cada grupo, eu vou repetir essa análise 5 vezes, claro, com 5 amostras diferentes, né? Então, eu tenho aqui os grupos de solventes e aqui as repetições. Então, vocês percebam aqui, ó, as medidas de absorvância para cada um dos grupos. Eu tenho aqui as médias observadas. Então, aparentemente, né, eu tenho um valor menor aqui no grupo 5, que é esse M1M, tá? E a maior absorvância seria no grupo E70, ok? Eu tenho aqui os desvios padrão para cada um dos grupos, aparentemente eles são bem semelhantes, né? Quer dizer, apenas do grupo 4, aqui do E70, eu tenho um maior valor, mas eu tenho, aparentemente, aqui valores semelhantes, como aqui a média também é maior, o coeficiente de variação, a variação aqui deve ser bem semelhante. Então, percebam, eu tenho aqui a variação entre grupos, que é a variação entre essas médias, tá? Então, aqui, essa média aqui refere-se ao grupo 1, ao 2, ao 3, ao 4 e ao 5. Essa variação aqui é a variação entre grupos, essa que eu observo aqui nessa coluna. E a variação dentro do grupo é a variação que eu vejo aqui, ó, entre os indivíduos do mesmo grupo. E a variação total é a variação entre os 18 indivíduos que eu tenho aqui. Então, o que é que a análise de variância faz? Ela vai quantificar a variância total, que é a variância do todos os 18 indivíduos. Eu tenho 18 indivíduos, então eu vou quantificar essa variância total. Depois eu vou extrair a variância devido a cada um dos tratamentos e também quantificar a variância do erro, que é a variância que se deve às variações individuais. Então, vamos lá. Aqui tem um gráfico de caixa de bigode, né, do box plot, mostrando que existe uma suspeita que o solvente esteja afetando a absorvância. Aparentemente, eu tenho distribuições assimétricas aqui e a presença de um valor discrepante aqui em cima no grupo 4. Tá? Pode ser esse que está, provavelmente, puxando a média para cima. Então, eu tenho aqui, ó, como é que eu represento? Eu tenho aqui os 5 tratamentos são esses aqui, no caso, uma representação geral, e aqui os valores individuais para cada grupo, e médias de cada grupo. Quando a gente vai começar a trabalhar, lembrando daquela primeira aula que eu falei do modelo, o modelo é aquilo que explicaria a variação, ou seja, explicaria a absorvância por conta do efeito do solvente, tá? E como eu só estou testando solvente, é a única explicação que eu daria para que os indivíduos tivessem absorvâncias diferentes. Mas isso é feito a partir de uma média geral, que é esse valor aqui. Então, a média geral, lembrando também da primeira aula, a média é o modelo mais simples. Então, eu pegaria a média geral de todos os 18 e, sobre esse valor, eu acrescentaria o efeito do grupo que ele faz parte. E a diferença entre
aquilo que eu explico pelo meu modelo e o valor verdadeiro é o valor do erro, aquilo que eu não consegui explicar. Certo? Lembrando, a média é uma constante. Todos no modelo é a média geral. Ela vale para todos os indivíduos. Esse aqui é o efeito do tratamento e aqui é o erro. Algumas pressuposições. Esses erros aqui, eles são independentes, ou seja, o erro observado no indivíduo 1 não tem nenhuma ligação com o erro observado no indivíduo 2. Se eu pegar todos os erros de cada um dos indivíduos, eu vou observar que os erros são normalmente distribuídos. Certo? E que esses erros, se eu somar todos, eu vou ter média zero e variância sigma 2. O efeito é calculado, professora? Eu não entendi. O efeito é calculado? Esse efeito aqui é. Você pode calcular esse efeito e pode calcular o erro também. Tá? Certo. Dois pressupostos que normalmente a gente testa. É a homogeneidade e variância, que é variâncias constantes, semelhantes, né, entre os grupos, e que eu tenho a distribuição normal. Então, isso aí é básico em qualquer modelo de ANOVA, que eu tenho distribuição normal e variâncias homogêneas. Lembrando daquela aula que eu falei, por que as diferenças de variância são importantes serem consideradas, que quando você tem grupos com variâncias muito diferentes, a probabilidade de cometer erro do tipo 2 é maior, né? Porque eu não consigo enxergar diferenças, porque a variação é tão diferente entre grupos que, na verdade, eu não consigo ver aonde está a diferença. Agora, eu tenho, na verdade, dois tipos de efeitos. Quando eu vou testar um efeito, por exemplo, o efeito do solvente, eu posso testar esse efeito como fixo ou posso testar efeito aleatório. Espero que eu consiga explicar isso para vocês. Um efeito fixo seria quando eu quero testar 5 solventes específicos, ou seja, minhas conclusões só servem para aqueles 5 solventes. Tá? Então, eu digo aí que eu estou testando uma nova de efeito fixo. Se eu fizer uma nova em que eu estou testando um efeito aleatório, as minhas conclusões não têm a ver necessariamente com aqueles solventes, e sim com o fato de eu testar que o solvente afeta a absorvância. Na verdade, a minha conclusão importante é essa. Não é que o solvente A é diferente do B, mas sim que diferentes solventes causam diferentes absorvâncias. Tá? É claro que essa coisa de efeito fixo e efeito aleatório, ele é menos importante para vocês, é mais importante, por exemplo, para a área de melhoramento animal. Por quê? No melhoramento animal, a gente pode ter, por exemplo, um efeito genético, que ele é um efeito aleatório, porque, na verdade, se a gente testa diferenças genéticas entre touros, por exemplo, a gente pode testar o efeito daqueles touros específicos, ou seja, se há uma diferença no peso de desmama dos filhos do touro A, B, C ou D, ou a gente pode querer saber se o fato de indivíduos terem pais diferentes fazem com que eles tenham pesos da desmama diferente. Aí eu estou testando um efeito aleatório. O touro em si não tem importância. O que importa é o efeito de pai afetando o peso da desmama. Tá? Eu sei que é uma definição um pouco assim, meio teórica, mas é mais ou menos assim. Na verdade, a gente não vai trabalhar muito com isso de efeito fixo aleatório, não. Em alguns livros de estatística experimental, eles nem citam isso. Tá? No Enfield, ele nem fala sobre isso, não. Então, na verdade, eu tenho, na análise variância do modelo de efeito fixo, que é o que a gente está testando aqui, eu tenho as médias H0, né, as médias iguais, e a hipótese alternativa é que pelo menos um par de médias é diferente dos demais. Certo? Como é que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui o esqueleto da nova, porque fica mais fácil. Depois eu volto para trás.
Isso aqui é uma tabela de análise-variância, da nova mais simples. Toda análise-variância vai ter sempre este formato. Causa da variação, soma de quadrados, graus de liberdade, quadrado médio e o F. Qualquer que seja nova, a estrutura é essa aqui. Então, vocês não podem esquecer. A primeira coisa é eu identificar as causas de variação. Na nova, o one-way, que é essa que a gente está falando, seriam os tratamentos. Então, aqui eu tenho entre tratamentos. Certo? Como eu não tenho uma outra causa conhecida, eu tenho a variação total, que é a variação entre os indivíduos, e a variação do erro, que é a diferença entre a variação total e a variação entre tratamentos. Ok? Eu normalmente gosto de colocar essa linha aqui em cima. É a primeira linha que eu coloco. Eu coloco a variação total, depois eu coloco entre tratamentos e o erro, por último, certo? Mas alguns programas estatísticos, eles apresentam assim, entre tratamento, erro e total, porque, na verdade, o que a gente vai, no final, olhar é esse valor aqui. Então, alguns programas dão essa forma invertida. Quando eu faço na mão, eu geralmente coloco a variação total primeiro, depois eu coloco entre tratamentos e, por final, a variação do erro dentro de tratamentos. Essa aqui são as causas de variação. Segunda coluna, soma de quadrados. Eu vou calcular a soma de quadrado total, a soma de quadrado para o tratamento e a soma de quadrado do erro. Sendo que a soma de quadrado do erro é a diferença entre a soma de quadrado total e a soma de quadrado para tratamento. Tá? Aqui a gente obtém por uma diferença simples. Graus de liberdade. A gente precisa calcular a estatística, o grau de liberdade, porque na estatística F, a gente vai precisar, quer dizer, a gente não precisa porque o próprio programa faz, mas se a gente fosse fazer à mão, quando a gente fosse olhar lá qual era o F tabelado, a gente ia precisar dessa informação. Como é que a gente calcula o grau de liberdade? O grau de liberdade total é sempre N menos 1. Quem é N? O número de elementos da minha amostra. Então, no caso do experimento do diurético, eu tenho 18 indivíduos. Então, qual é o meu grau de liberdade? 18 menos 1. Tá? No caso do experimento com os solventes, quantas observações eu tenho? Eu tenho 5 repetições e 5 tratamentos. Então, ao todo, eu tenho 25 observações. Então, meu N aqui será 24. Peraí, desculpa. Será 24. Tá? Então, meu N desse experimento é 24. N menos 1. O grau de liberdade para tratamento é o número de tratamentos menos 1. Então, no caso do diurético, seriam 3 menos 1, seriam 2. E no caso aqui dos solventes, é 5 menos 1, seria 4. Então, eu teria 24 grau de liberdade para os solventes, 4 tratamentos, e o grau de liberdade do erro eu obtenho subtraindo o N total menos o número de tratamentos. Então, eu tenho 24, né, 25, menos 5, daria 20. Ou, que é mais simples, eu sei, a gente sempre faz assim, a gente subtrai o grau de liberdade total menos o grau de liberdade em tratamentos e tem o grau de liberdade do erro. Uma dica. Uma das coisas que me diz se meu N amostral está adequado é que o grau de liberdade do erro não deve ser menor do que 12. Tá? Então, eu não devo ter o grau de liberdade do erro menor do que 12.
Essa é uma dica importante, porque eu posso fazer o esboço da minha análise de variância antes de fazer o experimento e saber qual é o meu N mínimo. Então, por exemplo, se eu tiver 3 tratamentos, tá? Quantas repetições eu tenho que ter para o tratamento? Imagine que eu pego 3 repetições para o tratamento. 3 tratamentos, o meu N é 9. Ora, se o meu N é 9, eu nunca vou ter o erro de 12, porque eu já começo com 9, né? Então, já não posso. Então, se eu tenho 3 tratamentos, eu tenho que ter, se eu tiver 4, eu vou ter N12. Também não é bom. Então, com 3 tratamentos, o meu N mínimo vai ser de 15. Porque de 15 eu tenho 5 por tratamento. Meu grau de liberdade total seria 15 menos 1, 14. 3 tratamentos, grau de liberdade 2. Então, 14 menos 2 daria 12. Certo? Então, com 3 tratamentos, o mínimo de repetições que eu deveria ter seriam 5. Professora, Diga. então o experimento só pode começar a ser feito a partir de 5 tratamentos, não é isso? Não, de 5 repetições por tratamento. Tratamento poderia ter 3 ou 2. 5 repetições. Isso, desculpa. Certo? Então, eu teria que ter no mínimo 5 repetições por tratamento. Quando eu tiver 3 grupos, eu tenho que ter pelo menos um N de 15. Se eu não tiver, aí eu vou ter que normalmente partir por uma análise não paramétrica. Tá? É outro tipo de estatística. Depois, o próximo termo aqui da minha nova é o que a gente chama de quadrado médio, que é o... Professor, Diga. essa regra também vale para experimento fatorial? Sim, sim, sim. Vale também. No erro, eu tenho que ter no mínimo 12. Aí perceba, no fatorial, repare. No fatorial, você tem uma complicação. Você tem o fator A, né? Por exemplo, sexo. 2 sexos, macho e fêmea. E 3 níveis de ração. Ração A, B e C. Então, quantos grupos eu terei? 2 vezes 3, terei 6 grupos. Certo? Então, eu tenho, com o experimento fatorial, eu tenho sexo e ração. Só que eu aí vou ter, eu tenho o efeito da ração, eu tenho o efeito do sexo, e em todo experimento fatorial, além dos fatores individuais, eu tenho que testar a interação entre eles. Então, no experimento fatorial 3 por 2, tá? Eu tenho grau de liberdade aí perdidos para isso, eu terei perda de 5. Então, eu tenho que garantir que eu tenha no mínimo 12. Tá? Então, para que eu tenha no mínimo 12 no experimento fatorial de 3 por 2, eu tenho que ter 5, né? 5 e 12, 17. Se eu tiver 4 vezes 6 grupos, dá 24. No mínimo 4 por grupo. Eu teria 24, teria 23, menos 5 daria 17. Se eu tivesse 3 por grupo, eu teria 3 vezes 6, 18. 18 menos 5 daria 13. Se eu tivesse 3, daria. No experimento fatorial, 3 por 2. Professora, Diga. só repetindo rapidinho, cada tratamento tem que ter no mínimo 5 repetições, é isso? Se eu tiver 3 tratamentos, ou se eu tiver 3 tratamentos, sim. Ah, tá. É porque eu pensei que, assim, em laboratório a gente geralmente trabalha com triplicata, né? 3 Não, repetições. aí, repare, triplicata não é repetição. Quando você trabalha com triplicata, você trabalha com a média das triplicatas. Certo? Ah, sim. E aí você tem que ter repetições das médias das triplicatas. Ah, sim, entendi, certo. Certo? Não confunda, não, porque são coisas diferentes. Entendi, sim. Obrigado. Pronto. Eu fiz essa pergunta, professora, do fatorial, porque eu estou trabalhando com 2 níveis 2 tratamentos, na verdade, e 2 espécies.
Então, Entendeu? você tem 2 por 2, né? Então, você tem o Isso. fatorial 2 por 2, você tem 3 graus de liberdade. Não, mas você não vai perder muito, não, porque você vai ter 3 graus de liberdade só, perdidos para poder fazer análise. Aí você. Qual é o número de repetições do seu grupo? Quantas repetições você está pensando? Eu acho que ele caiu. Quantas repetições você está pensando? Professora, o Lívio, ele teve probleminha, ele saiu da sala. Acho que deve Ah, ter tá. caído a conexão dele. Ah, ok, pronto. Então tá, Agora no grupo que a internet dele caiu, professora. tá certo. Depois ele repete a pergunta, então. Deixa eu ver se ele botou isso. Que... Então, o próximo passo é o quadrado médio. Então, eu tenho o quadrado médio para tratamento e o quadrado médio do erro. Percebam que eu não calculo o quadrado médio total. Eu não me importo. Como é que eu obtenho o quadrado médio? É muito simples. Eu pego soma de quadrado para tratamento e divido pelo grau de liberdade. Quadrado médio do erro. Soma de quadrado para o erro dividido pelo grau de liberdade. E acho o quadrado médio do tratamento e o quadrado médio do erro. E o F, quem é? F vai ser sempre uma divisão entre o quadrado médio do tratamento e o quadrado médio do erro. Eu vou ter um valor de F. Esse valor de F aqui vai ser comparado com o valor tabelado. Se ele for maior do que o valor tabelado, então eu tenho H0 falso. Se esse F for menor do que o valor tabelado, H0 é verdadeiro. Tá? Então, vamos ver aqui para trás. Falei aqui o esboço. Então, como é que calcula a soma de quadrado total? Eu vou tentar abrir aqui no Excel uma coisa para mostrar um pouco aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou botar aqui grupo A. Vou fazer uma simulação aqui só para vocês entenderem, porque
Véi, na hora que caiu o Lívio, caiu minha internet, caiu a professora, caiu todo mundo junto. Aconteceu alguma coisa aí. Quer matar do coração, Vitor? Que susto! É que eu fico confuso porque é falando no WhatsApp, é falando por aqui, é falando em vários lugares. Eu não sei onde falar no final das contas. E a gente tá sendo gravado ainda.
Eu caí, gente? Caiu, prof. Tem um tempinho já, viu? Então, vou começar de novo, então, lá. Caiu, mas eu também caí, Lívio caiu, todo mundo caiu, professora. A Então, senhora vamos tava começar dando de novo. aula normal? Tava. Ai, meu Deus! Vou começar. É que alguém me ligou, mas como eu estava dando aula, eu não atendi, não sabia que eram vocês. Foi, a gente tava tentando te ligar, prof. Foi, já tenho, desde 17h48 foi a hora que travou. Pronto, eu vou começar de novo aqui, tá? Deixa eu botar aqui de novo. Bom, então, recapitulando aqui. O que é que eu estava fazendo? Eu peguei 3 grupos experimentais, A, B e C, inventei os resultados, tá? E eu quero testar se existe diferença entre os grupos. Aí eu vou fazer para isso uma análise variância. Então, como é que eu começo fazendo? Eu começo minha análise variância calculando, fazendo análise das causas de variação. Então, sempre eu começo pela variação total. Depois eu tenho aqui a variação de tratamento. E a última variação é o erro. Tá? Então, eu tenho total, tratamento e erro. Essa é a primeira parte da ANOVA. Então, vou botar aqui, ó, em azul. A segunda parte da ANOVA é eu achar os graus de liberdade. Então, como é que eu vou achar? O grau de liberdade total é o N-1. Eu tenho 9 observações. Portanto, meu grau de liberdade aqui é 9 menos 1, que é 8. O grau de liberdade de tratamento é o número de tratamentos menos 1. Como eu tenho 3 tratamentos, eu tenho 3 menos 1 igual a 2. E o grau de liberdade do erro, basta subtrair o grau de liberdade total menos o grau de liberdade de tratamento, que dá 8 menos 6, menos 2 dá 6. Então, eu tenho aqui a segunda parte da minha ANOVA, que é o grau de liberdade. Alguma dúvida até aí? Não, até aí tudo bem para mim. Pronto. Aí, a terceira parte é a soma de quadrados. Agora, eu vou mostrar como eu cheguei nesses números aqui. Para eu calcular a soma de quadrado total, ou seja, eu quero medir toda a variação que existiu na minha amostra. O primeiro passo que eu vou fazer é pegar cada elemento desses aqui e elevar ao quadrado. Caiu de novo? Não, para mim tá funcionando normal. Ah, tá. Então, Normal, professora. pronto. Então, eu vou pegar cada elemento desse e elevar ao quadrado. Tá? Então, eu tenho aqui já os quadrados. Ok? Então, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 4 ao quadrado 16, 25, 36, 16, 36, 49, 64. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar. Tá? Eu somei tudo, o total disso aqui, da soma desses 9, dá 267. Então, esse aqui é cada um desses valores elevado ao quadrado, depois eu somo esses quadrados. Para eu calcular o grau de liberdade, o soma de quadrado total, eu vou pegar esse valor aqui e subtrair de uma coisa chamada fator de correção, que é isso aqui, ó. Como eu cheguei nesse fator de correção? Para eu calcular o fator de correção, eu agora vou pegar, somar todos esses valores aqui, que o total dá 47, pegar esse 47 e elevar ao quadrado, que dá 2.209, e depois divido esse 2.209 pelo N, que no caso é 9, tá? Então, o total do fator de correção é 245,44.
ok? Então, eu obtenho aqui o fator de correção. E quem é a soma de quadrado total? É esse valor aqui em verde, menos esse daqui, eu vou botar ele aqui deixa eu ver, em vermelho. Não ficou vermelho, peraí, deixa eu botar aqui vermelho. Em vermelho. Oxe, não quer ficar em vermelho. Aqui. Em vermelho. Então, esse valor menos esse vai dar a soma de quadrados total, que está aqui, ó, 21,55. Ok? Então, foi a primeira parte da minha soma de quadrados. Aí, eu preciso calcular a soma de quadrado para tratamento. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, eu vou pegar. Deixa eu ver aqui se eu fiz aqui. Eu vou pegar o somatório de cada um dos tratamentos. Então, aqui, eu peguei o grupo A, somei tudo, deu 11. O grupo B, somei tudo, deu 15. O grupo C, somei tudo, deu 21. Vou pegar cada um desses totais aqui e elevar ao quadrado. Os quadrados estão aqui, ó. Depois, eu vou pegar esse resultado aqui e dividir pelo número de repetições de cada tratamento, que no caso aqui foi igual para todos, então eu tenho 3 repetições. Então, eu tenho aqui, ó, 121 dividido por 3 dá 40,3. 225 por 3 dá 75, e 441 dividido por 3 dá 147. Ok? Então, eu tenho esses valores aqui, e aí eu vou somar esses resultados aqui, e vai me dar em roxo, esse roxinho aqui, é a soma de quadrado para tratamento, primeira parte, né? Mas eu tenho que subtrair isso do fator de correção, que é o mesmo, tanto para o grau de liberdade para a soma de quadrado total, quanto para a soma de quadrado de tratamento. Então, eu vou subtrair 262 de 245,44, que vai dar 17. E a soma de quadrado do erro é só subtrair 21,55 de 17, que dá 4,6. Tá? Então, aqui eu tenho a terceira etapa da minha ANOVA. A próxima etapa é o quadrado médio. Para eu achar o quadrado médio, o que é que eu faço? Eu divido, a soma de quadrado pelo grau de liberdade. Eu calculei aqui do total, mas eu não precisava. Eu dividi 21,55 por 8, deu 2,7, mas eu não vou usar isso para nada. O que é que eu vou usar? Eu vou usar soma de quadrado para tratamento, que é 17, dividido por 2, que dá 8,5. Então, o quadrado médio para tratamento aqui foi 8,5. E o quadrado médio do erro é o 4,6, dividido por 6, que dá 0,8. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, esses dois elementos aqui. Eu vou botar assim, em outra cor. Que são os elementos importantes para eu terminar minha análise de variância. Então, eu tenho aqui o quadrado médio do tratamento do erro. O que é que fica faltando? Fica o F, que é o teste que eu preciso fazer. Tá? Esse é... Ô, professora, Diga. a decomposição dessa variância é para identificar se houve diferença nos tratamentos? De uma forma Exatamente, exatamente. Ok. Agora que eu vou identificar. Como é que eu vou identificar? Eu vou calcular a estatística, que é o F. Como é que eu calculo essa estatística? Eu vou dividir, tá? Eu vou botar aqui, ó. Só vou anotar aqui para eu saber quanto é, 10,6. Eu vou dividir, vou pegar aqui, vou dividir o quadrado médio do tratamento pelo quadrado médio do erro. Então, é 8,5 dividido... peraí, ficou aqui, ó. Desculpe. Eu vou dividir aqui 8,5 dividido por 0,8. Isso vai me dar 10,6.
Isso daqui é o valor do F. É a estatística que vai me dizer se H0 é verdadeiro ou H0 é falso. Como é que eu vou saber? Eu vou comparar esse valor, que foi o valor que eu calculei, com F tabelado. E esse F tabelado para 2 graus de liberdade do tratamento e 6 graus de liberdade do erro. Se eu for lá na tabela, esse valor aqui ó, é de 3,289. Aí eu vou comparar esse valor em relação a esse. Ora, esse valor aqui foi maior do que esse, 10,6 maior do que 3,289. O que é que significa que H0 é falso? Ô, professora, repete novamente, esse F tabelado 2,6, como é que chega em 3,28? Eu não entendi. Não, repare. Aqui, F tabelado para 2 graus de liberdade do tratamento e 6 graus de liberdade do erro. Aí você tem que olhar na tabela. Tem uma tabela que você vai olhar. Se vocês pegarem uma tabela F, vocês vão ver que ela tem uma primeira linha e uma primeira coluna. Na primeira linha, você tem o grau de liberdade para o erro. E na primeira coluna, o grau de liberdade para... Ou, desculpe, ao contrário. O grau de liberdade para tratamento na primeira linha e o grau de liberdade do erro na primeira coluna. Aí você junta essas duas linha e coluna e tem um entroncamento. Nesse entroncamento, você vai ter o valor tabelado, que nesse caso aqui é de 3,289. Ah, pronto, entendi. Certo? Como 3,28,9 foi menor do que 10,6, significa que H0 é falso, ou seja, pelo menos uma das médias é diferente das demais. Então, nesse caso aí, eu posso dizer que houve diferença entre os tratamentos. Exatamente. Eu não sei aonde essa diferença está, mas que houve. Então, Ok. toda vez que H0 for falso, ele está me indicando que pelo menos uma dessas minhas médias aí foi diferente. Exatamente, das demais. Pronto, entendi. Entenderam? Então, eu vou salvar esse arquivo aqui e depois eu vou deixar esse arquivo salvo lá, porque aí vocês podem consultar, porque vão estar os cálculos aqui, tá certo? Certo. Eu vou passar um exercício para vocês fazerem na mão, um pouquinho, só para vocês saberem como faz. Porque, assim, uma coisa é a máquina fazer para a gente, mas a gente saber o que é que a máquina está fazendo. Tá? Então, uma coisa assim também levinha, só para vocês saberem como faz. Então, nesse caso, minha conclusão é que houve uma diferença entre os tratamentos. Então, vamos voltar lá ao nosso slide lá da Nova, tá? Então, eu tenho aqui a soma de quadrado total. Como é que calcula? Voltando aqui meus dados. Eu vou só pegar cada um desses valores e elevar ao quadrado. Certo? Depois, vou subtrair de quem? Do total da soma total. Vou pegar cada um desses valores, somar. Essa soma total eu vou elevar ao quadrado e dividir pelo n, que é 25. Isso vai me dar o fator de correção. Tá? Então, é assim que calcula isso aqui. Ó. Parece complicado, mas é daquele jeito lá que eu mostrei para vocês. Aqui tem as fórmulas, mas é aquilo que eu fiz para vocês. Então, eu tenho aqui ó, o resultado na análise de variância. Então, eu tenho a soma de quadrado total, que é esse aqui, a soma de quadrado de tratamento, que é índice solvente, que é essa, e a do erro foi quem? Esse menos esse, dá esse resultado aqui. O grau de liberdade total é 25 menos 1, dá 24. Tratamento, eu tinha 5 solventes menos 1, dá 4. E o erro é o quê? 24 menos 4 dá 20. Certo? E o quadrado médio? Eu vou pegar a soma de quadrado entre tratamentos, que é indissolvente, e dividir pelo grau de liberdade. Então, eu vou pegar 0,5831, dividir por 4,
dá 0,1458. Vou pegar 0,0288 dividir por 20, que vai dar 0,14, tá? E aí, para achar a estatística, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse valor aqui entre solventes, que é o quadrado médio do tratamento, pelo quadrado médio do erro. E o valor foi altíssimo, 101,1087. Portanto, aqui tem ó, o F tabelado para 4 e 20, que é o quadrado médio do erro, 4 e 20, foi 2,87, para um erro de 0,05. Se eu quiser um erro de 0,01, esse valor é 4,43. Portanto, como foi 101, tá? Eu tenho um P aqui menor do que 0,0001. Ok? Então, o que é que significa aqui? Que houve diferença entre os solventes. H0 aqui foi falso. Então, concluímos que as médias de tratamento diferem entre si. Os solventes afetam significativamente as médias de absorvância. Como é que eu calculo o CV desse meu experimento aqui? Eu pego o quadrado médio do erro, que é esse valor aqui, que, na verdade, gente, é o desvio padrão, né, dos meus dados, e divido pela média geral. Então, nesse caso, o meu CV foi de 7,95. Foi uma variação bem pequenininha. Lembrando que até 10% eu tenho uma variação pequena entre os meus tratamentos. Deixa eu pegar aqui, ó. Peraí. Antes de passar para aqui, vamos tentar abrir o SAS aqui para eu mostrar como é que sai lá o resultado. Espera aí, deixa eu pegar aqui a máquina virtual, que hoje eu não abri antes. Aqui. Pronto, então agora eu posso ir lá, localhost, aqui. Então, gente,
eu vou fazer aquele exemplo que eu fiz aqui no Excel, tá? Com esses números aqui, vamos fazer no SAS, tá? Então, eu vou ter aqui 3 grupos. Em vez de eu chamar A, B e C, eu vou chamar 1, 2, 3. Faz a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Vou botar data a nova, input, é grupo, né? E a variável resposta eu vou botar peso. Ok? Cards. Eu vou botar. Grupo 1, eu vou botar, deixa eu ver os valores aqui que eu botei. 3, 4 e 4. Então, 3, grupo 1, 3. Grupo 1 também, 4. Grupo 1, 4. Agora do grupo 2. Peraí. 5, 6 e 4. 5, 6 e 4. E no grupo 3, 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Tá? Vou dar proc print, só para ver. Data igual a nova. E vou dar aqui. Ok. Então, eu tenho aqui a variável peso, a variável resposta e os grupos. Certo? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? Criar o arquivo. Tá bom, pronto. Estou esperando. Quando acabarem, me avisem. Volta rapidinho no código, professora, só para eu olhar um negócio. O quê? Você quer que eu No abra o quê? código, o código, só para ver Ah, rapidinho. perdão. Aqui, pronto.
Terminei já, viu, Pro? Joia. Quando todos acabarem, digam, viu? Deu certo aqui o meu também. Às vezes eu só tenho um pouco de dúvida na hora de inserir os códigos, mas. E digitar um pouco mais rápido também, mas deu certo. 2, ok. São 16, eu estou esperando 14 ainda. Vanessa Acabei. colocou no chat dizendo que ela já tinha terminado. Tudo certo. Sim, deu tudo Ok, certo. também, Pro. Ok. Então, pronto. Então, vamos lá. Então, eu quero fazer a nova. Qual é o procedimento para fazer a nova? Chama PROC a nova. Certo? Data. No caso aqui, eu botei a nova. Pronto. Então, o que é que eu estou dizendo ao SAIS? Eu quero que você faça o procedimento de análise de variância no arquivo ANOVA. Aí, eu vou dizer a ele qual é a variável que é a variável tratamento, o grupo, né? Então, eu vou dizer a ele classe, que é a variável grupo, no meu caso é grupo, classe grupo. E depois eu vou dar modelo, é o modelo que eu vou usar é igual ao quê? Peso igual a grupo. Certo? Então, eu estou dizendo a ele, faça uma análise de variância com a variável em teste é peso classificada por grupo. E vou pedir para ele rodar. Certo? Vou esperar um pouquinho para vocês irem também. Ô, professora, Diga. se eu tivesse mais uma variável aí, eu teria que fazer todas aquelas combinações. Por exemplo, se eu tivesse uma variável idade, não sei. Sim. Peso igual a grupo, depois grupo igual a idade, depois Não, idade. você vai botar peso é igual grupo, espaço e idade. É na mesmo modelo. Ok. Tá? A gente vai ver, quando a gente começar a sofisticar, você vai ver que os modelos vão se sofisticando. Uhum, entendi. Então, eu agora que fiz, ó, eu vou rodar. Então, gente, está aqui, ó. Aquilo que a gente fez lá na mão, tá? Eu vou ter exatamente o resultado aqui. Então, eu tenho nível dos grupos, 3, tá? 3 grupos. 9 observações. Aí eu tenho aqui o quadro de análise de variância. Então, ele bota. Ele coloca o total corrigido, certo? Tudo bem. Ele já bota aqui o valor, o total corrigido, o modelo e o erro. Eu tenho aqui a soma de quadrados e o quadrado médio, ok? E o valor do F. Bem que a gente calculou na mão o resultado igualzinho ao valor calculado pelo SAS. E aqui, ó, no nosso caso, ele calcula, a gente não tem que olhar com o valor tabelado, ele já lhe dá aqui o alfa, que é o nível de significância. Se esse valor aqui for menor do que 0,05, então H0 é falso, que é o que a gente já tinha concluído lá. Tá? E ele lhe dá também o R2, que é o grau de ajustamento desse modelo. Então, o que é que ele diz aqui quando o R ao quadrado é 0,78? Ele diz aqui que 78% da variação do peso foi explicado pelo efeito de grupo. Tá? Então, repetindo, o R2 aqui quer dizer o seguinte, 78% da variação do peso foi explicada pelo efeito de grupo. Claro que eu fiz um modelo aqui
da minha cabeça e botei os números parecidos, então ele deu um modelo legal, mas na vida real é um pouco diferente, né? Os valores não vão ser tão bonitinhos assim. Depois eu tenho o coeficiente de variação, lembrando que eu obtenho pegando esse quadrado médio do erro e dividindo pela média geral, e a média geral é esse valor aqui, ó, 5,22. Tá? Ele mostra aqui essa linha da nova aqui, ó, do grupo, que é do modelo, e o nível de significância. E ele ainda me dá aqui as médias, né? Bonitinha, mostrando que houve diferença de grupo. Agora, perceba, até esse momento, eu não sei onde estão as diferenças. Ok? Então, até agora, as diferenças eu ainda não sei de onde onde elas existem. Isso a gente vai ver mais tarde. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo para ver se a gente pode fazer aqui. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Só rodar aqui para ver se vai dar certo. Não. Como sempre. Deixa eu ver aqui, 9,44. Deixa eu só testar aqui. Nada copiado nesse site dá resultado. Deixa eu fazer os. Aqui, ó. Mas esse aqui não é. Esse dado aqui não é, não. Peraí. Eu fiz errado, peraí. Pronto. Agora roda. Deixa eu botar aqui o código para vocês verem. Copia aí, gente, para poder a gente fazer isso aí, ó. Eu tenho aqui. Depois eu desço mais para vocês copiarem.
Caiu novamente, gente? Não, professora, tá normal. Ah, tá. Então, pronto. Aqui caiu, professora, voltou Não, agora. professor. Tô Ah, copiando tá aqui. bom. Professora, Oi. qual é o outro valor depois de 13? Bem claro. É um Pronto. Dá para ver agora? Todo mundo pronto? Sim. Então, vamos lá. Eu vou fazer o procedimento ANOVA, igual a gente fez antes. PROC. ANOVA. Data igual, como é o nome do arquivo? É ANOVA. Classe. Tratamentos, né? Então, vou copiar aqui, porque senão corre o risco de errar. Classe tratamentos. Model. EG, né? Igual. Ctrl V. Então, eu vou botar para rodar aqui. Tem um negócio aqui, tratamentos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, pronto. Ah, pronto. Tá certo aqui agora. Deixa eu botar o código aqui, pronto, para vocês. Mas eu estou em aula. Ok? Então, o output está aqui. O resultado. Eu tenho aqui
a soma de quadrados total do modelo e do erro. Quadrado médio, valor de F. Tá? Esse valor de F foi bem menor do que aquele que a gente calculou lá. Tá? Mas, mesmo assim, ele foi significativo. O que significa que H0 é falso. Então, eu tenho aqui, ó, o R2 aqui é de 42, bem diferente daquele outro, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 42,8% da variação do ganho de peso foi explicado pela variável tratamento aqui. O coeficiente de variação bem maior, 27,87, tá? E a média de peso foi 29,75. Eu tenho aqui os gráficos de box plot com as respectivas médias. Fica bonitinho a apresentação deles agora. Bem legal. Já fica pronto para colocar no artigo. Agora, a gente pode fazer uma nova também usando outro procedimento, tá? Então, eu vou botar proc GLM data igual a nova. A mesma coisa, classe, deixa eu copiar ali, porque é igual. Classe, modelo aqui. Tudo igual. Então, eu vou rodar agora o PROC, é o PROC GLM. Deixa eu rodar, depois eu mostro para vocês aqui. Tá? Então, gente, é a mesma coisa, tá? Só que vocês vão ver mais tarde que, dependendo do modelo, o ANOVA não roda, porque o ANOVA só roda modelos simples. Quando eu tenho modelos mais sofisticados, eu tenho que usar o PROC GLM. Agora, os comandos são iguais, tá? Nesse caso aqui, não há diferença. Tem a soma de quadrado tipo 1, tipo 3, tudo igualzinho. Então, o resultado é igual. Deixa eu botar aqui no código. Então, eu tenho aqui os dois tipos de procedimento que eu vou usar para calcular a minha nova. Deu certo, gente? Deu certo? Tô fazendo aqui porque alguma coisa tinha dado errado. Eu tô verificando Então, aqui. vou botar Eu aqui. também dei um erro aqui, eu também estou tentando ver o que foi que eu errei. Tá bom. Pode subir um pouquinho, professora, só pra ver se eu iniciei correto? Pode. Ah, certinho. É porque tratamento está com cifrão no final, né? Esse cifrão não precisa colocar, não. Pode tirar, porque eu botei também e ele não deu certo, não. Tira esse cifrão aí. E Certo. essa informação, professora, logo depois de data, eu coloco ou não? Só se você quiser, porque ele aí coloca na sua resposta, ele coloca o título. Se você quiser, você bota, se não quiser, não precisa. Certo.
Pronto, todo mundo conseguiu? Assim, eu não consegui, mas eu não sei se eu errei, não. Não consegui identificar, não. Eu consegui colocando cifrão. Você colocou. É por causa do. Não, sim, o cifrão aqui no input. Agora, você não bota cifrão aqui embaixo, não. É porque quando você Isso. bota uma variável qualitativa, como A, B, C, D, você tem que dizer ao SAS, aí você tem que botar o cifrão, Ah, tá, entendi. certo? Agora, depois, o nome da variável é tratamento. O meu Agora, acabou de rodar. se você botar também. Por isso que eu sempre gosto de trabalhar, em vez de colocar letra, eu coloco 1, 2, 3, 4, porque aí fica mais fácil. Tá? Os resultados são, na verdade, são iguais, né? Tanto do PROC-ANOVA e PROC-GLM para esse modelo, que é o modelo simples. É claro que quando tem modelos, seja que a gente vai ver mais tarde, aí já é o PROC-GLM, só serve o PROC-GLM, o PROC-ANOVA não vai rodar. Ok? Por mim, tranquilo, professora. Consegui rodar o programa. Então, ótimo. Então, gente, eu vou mandar para vocês uns exercícios, tá? Vou mandar uns que é para fazer um só, para fazer na mão. Vocês fazem usando Excel para vocês entenderem como é que calcula as somas de quadrado, que isso é importante. Aí depois vocês podem jogar no SAS para conferir se está certo, tá? E mais uns outros dois para vocês usarem no SAS, aí vocês já podem fazer direto, não precisa fazer na mão. Ok? Aí na aula que vem a gente vai falar sobre testes de média, tá? E já falar sobre delineamento, inteiramente casualizado e blocos ao acaso. Professora, Professora, eu olhei no site, ou no site não, desculpa, no Moodle, e eu vi lá um questionário para responder. É isso mesmo? Vocês podem responder, eu botei lá para vocês responderem. Certo. e eu vi uma notificação no SIGA sobre prova semana que vem. É isso mesmo? Não. Deve ter sido alguma coisa que eu botei lá só para poder preencher ele siga. Não tem prova, não. É porque a Ah, gente tinha que certo. preencher no início. A prova é no final. Tá Bem. bom? Obrigado, Então tá. professora. Deixa eu passar aqui. Deixa eu parar a apresentação e parar a gravação.